Alô? Pode ser a igreja. Pode ser a igreja. Cara, hoje eu tô diferente das outras vezes, cara. Eu tô tremendo. Jesus está nesse lugar. Cara, eu tinha uma palavra pronta em casa, quando o pastor me falou que hoje eu ia dar uma palavra. E eu falei, não, já tenho pronta. Só que Jesus, ele me impulsionou a outra palavra. Fiz, tá? E hoje eu vejo por quê. Todas as músicas foram sobre a volta de Jesus. Todas as músicas foram disso. Minha pregação também vai ser. O título da minha pregação é O que falta para Jesus voltar? O que falta para Jesus voltar? Abre aí em Gênesis 2, 7 até o 9. Senhor meu Deus, invade essa igreja. Mais, Pai. Hoje eu vou falar do Teu nome, vou falar da Tua palavra. Abre o coração desse povo. Abre o coração desse povo. Tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, Pai. Abre, Pai. Semeia toda a semente da Tua palavra agora, Pai. Em nome de Jesus, usa a minha boca. Eu declaro que do meu interior fluirão rios que tocarão e transformarão essas pessoas aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Todo mundo já está? Amém? Vou começar a ler. 2, 7. Aqui. Vamos lá. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Aqui está dizendo que Deus formou o homem. Eu vou ler o 9. Eu não li o 9, né, gente? Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore agradável à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui Deus está dizendo que Ele criou o jardim é dele, e colocou ali no jardim tudo que a gente necessita para viver, para a gente amadurecer, para a gente se firmar, né? E agora eu vou para o 15, agora eu vou para o versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. O jardim era de Deus. Deus fez o jardim, entregou a responsabilidade para o homem guardar e para o homem cultivar, certo? Então vamos lá, capítulo 3, do lado aí, versículo 8 e 9. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Aqui, Deus está deixando transparente a vontade dele de por que ele criou o homem. Qual foi a vontade que ele deixou transparente aqui pra gente? Que Deus queria relacionamento. Porque Deus descia toda a tarde, no pôr do sol, para andar com Adão, para andar com o homem. Então, primeira vez que a Bíblia fala sobre o chamado, é isso aqui, é esse versículo. E agora a gente vai para o 23 e 24. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus cria o jardim, coloca o homem, dá responsabilidade para o homem, quer se relacionar com o homem desobedece e agora está dizendo que ele foi expulso. Vocês estão pegando? Raciocínio. E agora ninguém está pegando? E agora o homem foi expulso, certo? E o jardim? O que é esse jardim? O que representa esse jardim, cara? Jardim, o jardim que está aqui, que Deus colocou o homem e agora o homem foi expulso, representa a intimidade com Deus. O jardim é o local de intimidade com Deus. É o local que hoje é o seu quarto. Hoje é onde você trabalha. E quando Deus, a palavra diz para você fechar a porta do seu quarto e orar, não é necessariamente no seu quarto. O seu trabalho pode ser o seu quarto, porque a porta que ele falou para fechar é essa aqui. Para o resto e orar para Deus. Certo? Então o jardim é a intimidade. Agora a gente vai para Mateus.
Eu estou andando rápido, mas vocês vão entender depois. Mateus 27. Quando chegarem, fala amém. Eu estou adiantando para não passar do tempo. Amém? Vamos lá. É o versículo 51. Eu mesmo gerei. Vamos lá, versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Esse véu representa... O homem foi expulso do Éden, foi expulso da intimidade com Deus por causa do pecado, certo? E agora, essa cruz aqui, na qual Jesus morreu, ele veio para morrer pelos nossos pecados, mas morrer pelos nossos pecados para que a gente voltasse a ter intimidade com Deus. Então aqui está dizendo que o véu se rasgou. Esse véu está dizendo que agora abriu o caminho de volta para o jardim. Quando Jesus morreu, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele estava abrindo o caminho de volta para o jardim, para o homem poder voltar para o jardim. E o jardim era o quê? A intimidade, era o livre acesso a Deus. Quando a gente foi expulso lá atrás, a gente perdeu o livre acesso. E agora Jesus morreu pelos nossos pecados para que esse livre acesso voltasse para a gente. E hoje a gente tem a certeza absoluta, pelo menos eu tenho, que a gente consegue falar com Jesus e Jesus consegue nos responder. Amém? Amém. Então hoje a gente está de volta para o jardim, certo? Agora vai para o Mateus 24. Glória a Deus. E aqui agora eu vou dizer para vocês o que falta para Jesus voltar. Porque o título é: o que falta para Jesus voltar? O que está faltando para Jesus vir, arrebatar a igreja, voltar e acabar com esse sofrimento e esse mundo caído? E a gente, que nem a música estava falando, a gente cantar no coral do céu, a gente ser salvo para um lugar onde não tem mais choro, onde não tem mais dor, onde não tem mais tristeza. O que falta? No capítulo 24 de Mateus, o título está aqui: o princípio das dores. Eu creio que todo mundo já ouviu falar disso. Todo mundo já leu. Quem não leu, tem que ler a palavra, gente, tá bom? Quem é cristão tem que ler a palavra. Vamos lá. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são princípios das dores. Até aqui, a gente já está vivendo isso, certo? Vamos lá. E Jesus ainda não voltou, é porque falta coisa. Vamos lá. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Também acontece. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. A gente já é odiado por muita gente. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Amém? Então, já está tudo isso que já está acontecendo, gente. Jesus está próximo. Jesus está próximo. Então, vamos lá, o que falta para Jesus voltar? Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Mas ainda não respondeu a pergunta. E agora, eu mais quero que vocês prestem atenção, que agora vai responder a nossa pergunta, que muitas vezes a gente não percebe, porque acabou de falar de muita tragédia, e agora vem a resposta. Presta atenção. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Ponto.
Agora é a última palavra. Não é a última palavra, mas é a última parte. Então virá o fim. Então, para vir o fim, vai acontecer isso tudo, ok. Mas, para vir o fim, será pregado o evangelho do reino de Deus a todas as nações, para testemunho, tá, do nome de Jesus. Aí sim virá o fim. Mas não é... Tá bom, vamos lá. Tem muito missionário hoje saindo do seu país, indo para a África. Tem muita gente, na real não tem muita gente, e isso é triste, indo para a rua pregar o evangelho. Quem dera se tivesse muita gente. Quem dera se todos vocês aqui fizessem isso. Aí você fala, ué cara, mas já quase o mundo todo conhece Jesus. Conheci pessoas aqui em Portugal que nunca ouviram falar desse nome. E a igreja hoje está cheia, e a igreja no domingo está cheia. O que está acontecendo de errado? Então aqui diz que será pregado o evangelho, aí sim virá o fim. Mas tem uma coisa que responde o porquê que Jesus ainda não voltou e o porquê que todas as nações ainda não conheceram o evangelho. Por quê, Vitor? Por quê? Eu fiquei perguntando para Deus, por quê? E eu sei a resposta. E agora sim eu vou responder. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. E para Ele voltar com glória, para nos salvar, tirar a gente desse mundo. Quem quer? Quem quer ser salvo? Quem é que tem certeza da salvação? Viu que o amém já diminuiu. Mas isso é um problema que a gente enfrenta hoje na igreja. Você viu que quando eu falei quem tem certeza que é salvo, muita gente estava com a mão levantada, abaixou a mão e não falou mais amém. Sendo que todo mundo quer ser salvo. Mas aí, cara, responder isso, se eu tenho certeza que você é salvo, é fácil. Não é difícil, é simples, cara. O evangelho ele é simples. Ele não é complicado, a gente complica. A gente precisa pregar o evangelho em todas as nações para que ele volte. Mas para a gente fazer isso, a gente só vai conseguir ter amor para fazer isso, a gente só vai conseguir ter disponibilidade de coração para fazer isso, enfrentar tudo que a gente vai enfrentar, se a gente crer no fundo do nosso coração e entender o que eu já falei 2 vezes aqui, o motivo disso aqui. E o motivo desse aqui, ter morrido nisso aqui por você. Não foi simplesmente pelo pecado. Jesus não foca no pecado, Deus não foca no pecado. Lá em Gênesis, quando a gente leu, Adão tinha acabado de pecar, e Deus desceu no jardim, chamou por Adão, e quem se escondeu foi Deus ou foi Adão? Por quê? Pecado. E hoje a igreja só foca em pecado. Sendo que o foco principal, que vai fazer Jesus voltar, que vai fazer você ser salvo, que vai fazer você salvar pessoas, não é vir aqui na igreja, se ajoelhar e dar glória a Deus. Isso é lindo. Isso pode dizer muita coisa sobre você, ou pode não dizer nada. Isso pode dizer que você é realmente cristão, que você realmente lê a Bíblia, que você realmente ora, ou pode não dizer nada sobre você. E tem muitos que vão sair daqui, vão passar a semana toda vivendo da maneira que quer, e no domingo vai estar ajoelhado, chorando, dando glória a Deus. Tem muitos que vivem uma vida santa, estão aqui ajoelhados, chorando, dando glória a Deus. Então isso não quer dizer muita coisa. O que vai fazer você ser salvo, o que vai permitir que todas as nações conheçam o Evangelho e Jesus voltar, é você entender que o véu foi rasgado, não simplesmente para te salvar. O foco de Jesus, ele vai te salvar, mas o foco de Jesus não foi simplesmente salvar você, mas foi fazer você falar com Ele novamente. Esse é o Evangelho. Jesus fez isso tudo para que você pudesse voltar para o jardim. E o jardim é intimidade. O jardim é relacionamento. O jardim não é culto. O jardim é relacionamento. Sair para evangelizar, falar bonito, pregar, gritar, aleluia, glória a Deus, chorar, pular, se jogar no chão, não é o que te salva. Não é o que vai salvar ninguém. Porque você está pregando um evangelho que nem você vive, cara.
Você está pregando um evangelho que a semente está indo vazia porque nem você tem alimento para dar. O que você está dando para os outros, gente? Muitos não pregam porque tem vergonha. Muitos não pregam porque não tem nada para dar. E muitos pregam e não veem frutos porque não se alimentam. Então, vai ter guerra, reino contra reino, vai ter fome, vai ter terremoto, vai ter peste, vai ter tsunami, vai ter falta de água, vai ter guerra pra caraca. Mas o que vai fazer Jesus voltar é a igreja entender que, cara, Jesus morreu por mim, não para simplesmente tirar o pecado de mim, mas Jesus morreu por mim por relacionamento. Jesus morreu por mim para eu poder falar com Ele, Ele poder falar comigo. E nada além disso, cara. A morte na cruz é simples, gente. Olha para essa cruz, cara. Olha bem para ela, mano. E agora eu te pergunto do fundo do coração, mano. Vocês creem nisso aqui, cara? Amém. Quantos aqui creem nisso, mano? Amém. Quantos aqui creem que Ele morreu para que não simplesmente você pudesse estar aqui, mas é para que você pudesse estar com Ele, cara. Ele morreu para que você pudesse voltar para o jardim e Ele pudesse voltar a andar com você. Porque Ele te ama, mano. Ele não precisa de você. Você não é digno, nunca vai ser. Cara, mas Ele é. Então entenda que Ele é. E pare de querer frutos se você não tem nem raiz. Como você vai querer frutos se você não tem nem raiz? Receber bênção não quer dizer que você está bem com Deus. Isso fala sobre o caráter dele. O caráter de Deus é misericordioso. O caráter de Deus é amar e dar com alegria. Isso não quer dizer que você está com uma vida boa com Deus. Isso quer dizer que Deus é o mesmo sempre. Ponto. Então entenda. Vamos pregar o evangelho a todas as nações. Vamos, cara. Partiu pregar o evangelho. Mas é um evangelho que não vai vazio, gente. O evangelho de uma pessoa que lê a palavra, ora, se alimenta, está cheio do Espírito, cheio de coisa para dar. Na multiplicação do pão e peixe, os discípulos queriam dispersar a multidão e Jesus falou: não, alimenta ele vocês. Pô, os caras não entenderam, porque eles ainda não tinham entendido quem Jesus era. Mas se você diz que entende, você consegue alimentar uma multidão, porque você vai ter alimento para dar. Eles não tinham, porque eles estavam amadurecendo. Por isso que o jardim, lá atrás eu falei que Jesus deu tudo para a gente amadurecer, se firmar, se alimentar e viver. E viver é com Ele. Se você não está orando, você não está vivendo, você está sobrevivendo. E isso é triste, cara. Triste ver gente dando glória a Deus. Estava todo mundo lindo aqui dando glória a Deus. Eu estava ali sentindo a presença, estava tremendo. Aí do nada eu senti um quente no meu corpo. E Deus falando: isso é lindo mesmo, filho. Mas pena que é só aqui, a maioria. E eu não consigo mais cantar, porque me entristece. Eu amo vocês aqui, vejo vocês toda semana. E me entristece saber que muitos aqui só dão glória a Deus dentro da igreja. Me entristece mesmo. Eu oro, cara, para que vocês possam me entender e levar a sério que a cruz foi para que vocês voltem a se relacionar com Ele. E quando a gente foca no pecado, a gente julga muito. Mas quando a gente foca que a gente não vale nada e que Ele morreu para que a gente fale com Ele, a gente para de julgar e começa a amar. É por isso que a gente não ama. Porque a gente só foca no pecado, a gente não foca no que Ele fez para que a gente voltasse a falar com Ele. O caminho de volta para o jardim só foi possível porque Ele morreu, não porque você mereceu. A cruz não veio para mostrar o quão bom você é e o quão bom simplesmente Deus te ama. Mas ela veio para te mostrar o quão ruim você é e o quão incapaz você é de se salvar por vontade própria. Que Ele teve que se enviar o Filho dele para que todo aquele que não pereça, sabe? Então, vamos entender, cara. De verdade, gente. Não é para mim. Entendo para vocês que Deus morreu por intimidade. Deus chamou você para o jardim. Deus fez o jardim para andar com você.
E não simplesmente para te dar coisas, para você pedir coisas, mas para andar junto. Você não é amigo de uma pessoa que só te explora. Se você é, desculpa, você é bobo. Você é amigo de pessoas que andam do teu lado sempre. Você é amigo de pessoas que estão com o braço estendido para te ajudar. Você é amigo de pessoas que te contam segredos. Você é amigo de pessoas que choram com você se for preciso. Você é amigo de pessoas que se preocupam com você. E você não está fazendo nada disso com o próprio Jesus, cara. Você é mais amigo de amigos sim do que do próprio Deus que morreu por você, mano. A maioria dos amigos de vocês não faria nada por vocês. Mas Jesus fez, cara. Não adianta vir para a igreja apenas. Venha para a igreja, é importante. Mas entenda que você é a igreja. Que o teu quarto está todo dia para você. A sua sala, a sua cozinha, o seu trabalho, o seu estudo. Estudo não, porque o pessoal está de férias, aleluia. Mas, caraca, fechar a porta do quarto é fechar aqui e orar para Deus. Deus, eu não sou merecedor. Deus, se eu não estou orando, caraca, me dá fome e sede para orar, Senhor. Senhor, hoje eu não quero orar, mas por favor, me dá fome e sede para orar. Evangelho é amar a Deus e aos perdidos, mano. Quando você ama a Deus, se relaciona com Deus, você não consegue olhar para alguém e julgar. Você consegue olhar para alguém e amar. Se você não ora, você vai julgar. Se você ora, você vai amar. E se você julgar, vai bater arrependimento na hora. E falar assim, meu Deus, eu não posso julgar, Senhor, me perdoa. Eu tenho que amar, me dá amor por ela. Que nem sempre você vai estar amando, mas você vai pedir amor se você está orando. Porque se você não estiver orando, você não vai nem pensar na cabeça em pedir amor. O amor é decisão, o amor é simplesmente um sentimento. É como perdoar também, é decisão, não é sentimento. Então, decidam amar, decidam se relacionar, decidam entender que a cruz não é simplesmente pelo pecado. Foi pelo pecado porque era ele que te afastava do jardim. É ele que era a árvore caída no meio do caminho que você não conseguia passar. E agora ele tirou a árvore e mesmo assim você não quer ir para o jardim? Caraca, meu irmão, acorda. A cruz é para isso. E ponto, mano. É para você voltar a falar com Deus. Ser salvo não é Jesus vir para você ser arrebatado. É você já estar vivendo no céu. A eternidade começa aqui para quem ora. Para quem não ora, a eternidade talvez nem chegue. Ela vai chegar, mas não no céu. Você está entendendo? Que Jesus é a vida. Jesus é o motivo de tudo. É tudo por Ele, para Ele, sobre Ele, não sobre você. A glória é dele, não é sua. Você não é merecedor, mas Ele é misericordioso. Isso é o caráter de Deus. Bênção não diz como você está com Ele. Grava isso, cara. Deus está falando muito forte agora aqui. Não é bênção, não é Deus prover coisa que mostra que você está bem com Ele, cara. Porque a gente fica focado na provisão e não no provedor. E não é assim que o Evangelho é. Se vocês acham que é assim, desculpa. Vocês vão chegar lá em cima e vão falar, aparte de mim. E vai falar. E lá não tem mais o que fazer não, gente. E não vai poder falar que ninguém avisou. Eu estou avisando aqui para vocês. Ele está avisando através de mim. Mas eu estou aqui metendo a cara a tapa para falar, ei, vamos orar. Quem vai sair daqui hoje querendo pedir para Deus fome e sede para orar? Fala agora assim, eu quero ter fome e sede para orar, Senhor. Eu não aguento mais não valorizar a tua cruz. Vocês têm que falar assim, vocês têm que chorar, vocês têm que bater no peito e falar, eu não aguento mais viver uma vida medíocre com o Senhor. Viver uma vida medíocre aqui, sai daqui e vai aproveitar enquanto você pode. Mas você quer viver com Jesus? Pô, vamos mergulhar. Mergulhar no profundo mesmo, gente. Não é só aqui não. Vamos mergulhar por completo. Pô. Amém? Vamos fazer uma oração. Essa foi a palavra. Senhor meu Deus, coloca a mão no coração. Uma no coração e uma aqui, ó, no ventre. Senhor meu Deus, seus filhos estão com a mão no coração e no ventre agora. Que o Senhor coloque sua mão sobre a deles, Pai. Senhor, hoje eu oro nesse momento agora, falando e declarando, Senhor, gera no ventre deles agora, gera neles agora amor pelos perdidos, amor por Ti, fome e
sede pela intimidade, gera neles, Senhor, gera neles uma indignação por não estar orando, uma indignação por não ouvir a tua voz, uma indignação por não ganhar almas, uma indignação por ver um evangelho um fajuto, um evangelho que não é o real, não é o puro, não é o simples. Mostre para ele que o teu evangelho, ele é simples, mas ele é poderoso. Ele é bom, mas ele exige renúncia. Abre o coração deles, e eu declaro essa semente que está sendo lançada agora, sendo completamente semeada, plantada dentro do coração de cada um aqui, Jesus. E eu declaro raízes crescendo e frutos aparecendo. Em nome de Jesus, Senhor, gera no ventre deles fome e sede pela intimidade, acima de todas as outras coisas, Pai. Intimidade, essa é a palavra que vai queimar no coração de todo mundo aqui. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.